Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro. Nós vamos à nossa aula 3 de CHN, certo? Nossa última aula dessa apostila de CHN, né? Então, quem está com as atividades atrasadas, tenta colocar em dia. A gente tem mais essa semana de aula ainda, então, para vocês estarem fazendo as atividades desta apostila 6. Tá bom? Hoje na aula de CHN a gente vai estudar um pouquinho sobre os patrimônios materiais e imateriais da humanidade, certo? O patrimônio cultural é todo objeto material, como prédios, monumentos, e o imaterial são as festas religiosas, as tradições culinárias, que faz parte da cultura de um povo. Esse patrimônio, ele é escolhido para que ele possa ser preservado, certo? Todos nós gostamos de nos lembrar de bons momentos que vivemos no passado, seja com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos primos, com os nossos avós, com os nossos amigos. Isso é algo normal e faz parte da vida de todos nós, certo? Pensa comigo. Você tem muitas lembranças guardadas na sua memória? É muito comum a gente guardar fotos de festa, de passeio, de encontro que a gente faz com os amigos, com os familiares, de momentos importantes da nossa vida. Além disso, muitas pessoas guardam cartas, lembrancinhas, presentes como forma de lembrar de acontecimentos importantes que elas viveram. Quem é que não tem um álbum de fotos em casa, né, para se lembrar dos bons momentos que viveram? Até um tempo atrás, todo mundo registrava esses momentos em fotos, né, guardava lá no álbum. Hoje, talvez nós não tenhamos tantas, porque geralmente batem no celular, guardam no computador, né? Imprimir de verdade, revelar essas fotos a gente faz bem pouco, mas a gente tenta registrar esses momentos, né? A gente quer guardar aqueles momentos não só na nossa memória, mas a gente quer ter ele palpável guardado, né? Quando a gente faz isso, a gente pode dizer que a gente está montando uma coleção dos momentos mais importantes da nossa vida. Um patrimônio pessoal com as situações que marcaram cada um de nós. Essa ideia de preservar objetos, fotografias, vídeos desses acontecimentos marcantes também é importante para a sociedade. Tem muitas pessoas que procuram registrar e observar objetos importantes da nossa cultura. Você pode estar se perguntando, mas como que funciona isso? Então, ao longo da história, diversos prédios, monumentos, roupas, objetos do dia a dia de pessoas importantes, né, na nossa história, foram deixados para nós e são uma demonstração viva dos grandes feitos realizados por essas pessoas no passado, mesmo não tendo a tecnologia que a gente tem hoje. Muitos itens, então, do passado, eles tornaram-se patrimônio cultural. Eles contam um pouquinho da história daquela época em que eles foram utilizados, né? Por que é importante a gente preservar o patrimônio cultural? Garantir a preservação de toda essa herança cultural é muito importante para a sociedade, para cada um de nós. Por quê? Porque nos permite formar a nossa identidade cultural. É por isso que o conceito de patrimônio cultural foi desenvolvido. Por quê? Porque patrimônio cultural é basicamente o que é produzido por nós, seres humanos, e que demonstra o valor da nossa cultura. São esses elementos, né, que constituem, então, a cultura da qual a gente faz parte. A cultura, ela
ela é importante para nós porque ela nos possibilita desenvolver a nossa capacidade de fala, de interagir com as outras pessoas, bem como as habilidades que nos ajudarão a produzir e fazer diversas coisas que também farão parte da nossa cultura. Ela possibilita também que a gente consiga, por exemplo, se identificar, né, com o lugar onde a gente cresceu, onde a gente vive. E é por isso que a preservação do patrimônio cultural é importante. A gente já sabe que prédio, monumento, pintura, escultura, alguns objetos produzidos pelo homem, tapeçaria, cerâmica, são considerados parte do patrimônio cultural de um povo. Cada região, né, tem o seu patrimônio cultural, então. Mas os especialistas nesse assunto, eles entendem atualmente que não é somente a cultura material que pode ser considerada patrimônio. Cultura material é tudo aquilo que é concreto, certo? Aquilo que a gente pode tocar. Hoje em dia, nós também consideramos que trabalhos, saberes, festividades, as tradições também fazem parte do patrimônio cultural. Para diferenciar os bens culturais materiais e os imateriais, eles criaram um conceito. É patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial, né? O que seria exemplo de patrimônio cultural imaterial? As festas populares, a habilidade de determinadas culturas de produzir certo tipo de objeto, né? A culinária de certas regiões, os idiomas, as tradições que são manifestadas pelo povo. Então, quando a gente preserva o patrimônio cultural material, a gente está agindo para garantir a preservação dos bens físicos que poderiam ser destruídos com o passar do tempo, né? E quando a gente fala do patrimônio imaterial, a gente está falando das expressões culturais, das tradições que precisam também ser preservadas para não se perder durante o tempo, né? Se elas se perderem, o conhecimento dessas tradições não vai ser transmitido de geração em geração. Para nós entender um pouquinho melhor sobre cultura material e imaterial que existem, vamos pensar assim no nosso país, né? O que a gente conhece como patrimônio cultural material? Tem muitos, né? Vai citar alguns só para exemplificar o que é material e o que é imaterial. Por exemplo, a Igreja da Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, né? É um patrimônio cultural material. A Igreja da Nossa Senhora dos Remédios, Fernando de Noronha. O conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Goiás. O Teatro Amazonas, em Manaus. E mais pertinho de nós, a Ponte Hercílio Luz, ali em Florianópolis, é também um patrimônio cultural material, porque esses 5 que a Pro citou, eles foram construídos, né? A gente pode ir lá e pode tocar neles, certo? E o que seria patrimônio cultural imaterial, então? Alguns exemplos. O ofício das baianas, lá em Salvador, né? Quando elas fazem o acarajé. O círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. O ofício dos mestres de capoeira, então a capoeira, ela é considerada também um patrimônio cultural e material. Bossa Nova, no Rio de Janeiro. As tradições doceiras ali em Pelotas, né? Aquelas senhoras que fazem doces. Deu para entender o que é material, o que é imaterial? Leia lá na apostila de vocês, então na página 67. Vocês vão ler um textinho que vai estar explicando um pouquinho mais sobre a diferença, então, cultura material e imaterial. Lá também vai ter alguns exemplos, né? Certo? Vocês vão fazer a leitura dos textos e vão fazendo as atividades que tem lá na apostila. Lá vai falar um pouquinho sobre uma dança, né? Também que faz parte do patrimônio cultural imaterial, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o tema, certo? Boa aula!